Deus! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa live que vai ser fantástica. Eu tenho um grande carinho e uma grandiosa admiração pelo jornalista Vinícius Guimarães. Quando ele morava em Viçosa, eu observava o quão dedicado ele era em sua profissão e eu sempre falei assim, um dia eu ainda vou estar com ele, poder falar de todo o meu carinho, meu respeito. Evan, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardá-lo. Olá, meu Boa querido. noite, meu amor. Você tá bem? Oi, eu estou ótima, graças a Deus. E você? Eu tô bem também. Dia corrido, dia louco, dia conturbado, mas consegui chegar em casa a tempo para dar uma carguinha no celular e a gente bater esse papo gostoso. E por aí, tudo bem? Tudo ótimo, eu fico muito feliz por você estar aqui comigo hoje. No início da live eu falei o tanto quanto que eu te admiro. Acho que eu não tive a oportunidade de falar quando você morava em Viçosa, mas eu observava como você sempre foi tão dedicado à sua profissão e trouxe assim, conceitos muito interessantes para o jornalismo aqui em Viçosa, né? Então, assim, sempre interagindo com as pessoas e queria agradecer principalmente, eu vi que você fez ao vivo hoje cedo e tudo, ó, desce mais a câmera, tá pedindo para ajustar, você me ouve bem? A imagem tá boa? Tô te ouvindo maravilhosamente bem, tá tudo ótimo. Hoje eu já comecei o dia fazendo live mesmo, já comecei na correria, tive várias reuniões, mas esse tipo de bate-papo com certeza é muito positivo não só para a gente, mas para todo mundo no momento onde está todo mundo se reciclando, se reinventando. E o jornalismo, acredito eu, que já vinha nessa tomada e agora é um caminho sem volta, né? Sim, inclusive esse é o tema, né, que a gente é, falou para poder colocar na arte e falar, discorrer mais sobre as novas mídias que estão vindo aí para fazer, não digo nem concorrência, eu acho que é para complementar o trabalho do jornalismo. Mas antes da gente iniciar a conversa, como eu sempre costumo falar, eu faço a apresentação do meu convidado, né, para as pessoas que nos ouvem. E, gente, olha, Vinícius Guimarães, ele é natural de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, jornalista, consultor de marketing e apresentador de TV. O Vini, como é conhecido, comemora no próximo dia 28, daqui 2 dias, né? 22 anos de carreira. Já o parabenizo desde já pela excelente carreira, pela condução do trabalho de forma brilhante. E atualmente você tem 34 anos, com corpinho de 24, né? Justamente. Não vou falar 14, porque aí não vai falar que os branquinhos já estão, né? Mas brincadeiras à E o, parte, e, o Vinícius. que, e o que sobrou, né, meu amor? O que Ah, que sobrou de saudade. cabelo, porque tá indo também. Ah, você está ótimo, como sempre. Muito bem vestido, muito bem cuidado. Todo mundo te admira pelo seu profissionalismo e também pela conduta, né, que você traçou em vários estados, né? Inclusive, gente, olha só, ele foi apresentador da TV Vitória, da Rede Record no Espírito Santo. Também trabalhou em emissoras como a TVE do Espírito Santo, TV Guarapari, também no canal 5 do Rio de Janeiro e na nossa TV Viçosa, que foi a oportunidade que eu te Isso. conheci. E você sempre teve uma Sim. ideia, né, Vini, humorística, sempre teve nessa descontração, essa alegria contagiante. Isso sempre foi a regra ou você começou sua carreira mais assim, digamos, no jornalismo convencional, se é que eu posso dizer dessa forma?
Então, eu comecei com 12 anos de idade. Eu comecei uma criança e, na época, era mais radialista, comunicador, humorista do que jornalista em si. A minha carreira, ela vem da comunicação. Eu gosto de imitação e sou da geração que cresceu assistindo Pânico na TV, CQC, né? Sim. E aí ali você acaba pegando a veia do humor e eu fui me encontrando aos poucos, eu fui me descobrindo aos poucos. E aí, quando foi lá para os 22, 23 anos, que eu realmente tomei o curso de levar o meu trabalho mais para o jornalismo. Eu talvez não tenha ficado tão presente no jornalismo pela desvalorização que existe da profissão, no interior principalmente. Eu acho uma vergonha o piso do jornalista, é uma profissão importantíssima, Uhum. criticadíssima, questionadíssima, mas que, na minha opinião, deveria ser muito mais valorizada. Bons nomes que seriam ótimos jornalistas desistiram pela falta de valorização. Muita gente, depois da faculdade, desistiu do jornalismo porque achou que ia sair dali e ia para a bancada do Jornal Nacional. E envolve muita coisa, envolve a política local da sua cidade. Infelizmente, nós ainda encontramos casos de jornalistas que são mortos por denunciar irregularidades. Então, é uma profissão muito polêmica. Normalmente, você vai ver as pessoas quererem ser médico, advogado, engenheiro, porque são profissões reconhecidas pela sociedade como profissões que remuneram bem, que trazem a você um status. E muitos dos jornalistas, que seriam bons jornalistas, acabaram desistindo, acabaram indo. Eu fiquei apresentando programa de vendas durante anos, porque a remuneração é muito boa, né? O Sim. salário é bom. Então, nós perdemos grandes jornalistas que com certeza estariam por vir, por essa falta de valorização. E, e eu não desisti, porque eu acredito que cada um de nós vem para cá com uma missão, sabe? Sim. E eu acho que a comunicação ela tem e deve ser respeitada, valorizada. Eu vejo muitos empresários criticando diretamente a imprensa, e eu falo com muitos amigos empresários, se hoje rádio, jornais, televisão não têm a estrutura que precisam para prestar um serviço de qualidade à sociedade, é culpa do empresário que não investe, que não acredita, que não aposta. Então, é muito fácil criticar o profissional da comunicação, é muito fácil criticar os veículos de comunicação, mas elogio não põe comida na mesa de ninguém. Então, graças a Deus, eu encontrei um jeito de fazer o que eu gosto, pagar minhas contas, gosto de viver bem, gosto de viver de forma confortável, não aceito vender a minha opinião. Então, eu tive que achar um meio termo. Ainda resta um pouco do Vini Garoto Propaganda, tem o meu lado jornalístico, que é o que mais me dá satisfação pessoal, sabe? Você Sim. saber que você aponta o dedo, você mostra o erro e você consegue transformar a vida das pessoas. Não existe. E eu acho que em qualquer profissão, se o profissional entender que ele tem que ter relevância na vida do outro, se ele entender que ele tem que fazer a diferença, ele consegue dar certo até numa profissão desvalorizada como o jornalismo hoje. É incrível, minha amiga, como os repórteres das emissoras afiliadas à Rede Globo são mal remunerados. É um absurdo como o repórter de rua é mal remunerado. Eu fico assim,
perplexo e revoltado, porque tem repórter que vai para a linha de tiro, em incursão em favela. E como você remunera mal esse cara? Como que você... Tinha e que ter aí a gente até vê diversos... adicional, né? Desculpa te cortar, mas tinha que ter adicionais, né? Para as pessoas que estão, né, de colocando em risco insalubridade. de insalubridade, colocando em risco a vida para levar notícias, muitas vezes ao vivo, na linha de frente, um local totalmente perigoso, né? Desculpa te cortar, mas foi só um adendo. Não, pode me cortar à vontade. A pandemia, inclusive, é um ótimo exemplo disso. Sim, O jornalista não pôde parar. O jornalista tem que estar na rua colocando a vida dele em risco. Então, seria muito bom que o comércio, que as empresas se dessem conta da importância que a comunicação existe na vida das pessoas e também da cultura. Eu vejo a cultura muito desassistida. Eu vejo a cultura de verdade abandonada em diversos municípios, a comunicação abandonada em diversos municípios, grandes nomes do rádio abandonaram o rádio, grandes nomes do jornalismo escrito estão abandonando os jornais, porque, infelizmente, não se tem como fechar a conta no final do mês. A conta não fecha. É muito complicado. Não é todo mundo que tem a sorte e o nome que tem Sérgio Moro de ganhar 30 mil para assinar uma coluna. A realidade não é essa. Ele agora tá no jornal O Globo e está na Cruzoé, se eu não me engano, como comentarista lá, como colunista e muito bem remunerado. Não é uma realidade que existe para todos nós, não é uma realidade. Os bons profissionais que são bem remunerados estão no sistema, estão dentro de governos, trabalhando, depois de terem feito concurso, ou então conseguiram um espaço na grande mídia, conseguiram acesso à SBT, à Record, à Band. E eu estava esses dias também lendo um pouco do impacto que esse momento vai ter no salário de apresentadores, jornalistas, repórteres, atores. A galera vai ter que abrir mão. Na verdade, os grandes veículos já baixaram durante a pandemia o salário entre 20% e 30%. E eu não acredito que eles restituam esses valores nos próximos meses ou no próximo ano. Eu acredito que a média salarial, até mesmo das grandes emissoras, vai cair. Mas aí você fala, mas Vini, você está falando que as pessoas não devem escolher essa profissão? Não. Eu estou falando que se você quer ser jornalista, se você quer ser apresentador, você, antes de qualquer coisa, vai ter que ser empreendedor. Você vai ter que saber captar recurso, você vai ter que saber correr atrás de patrocínio, porque hoje a maioria dos profissionais compram horário, porque é uma forma mais fácil de você conseguir uma boa remuneração, você sendo o locatário do horário e comercializando aquilo dali. E também a gente hoje tem o advento das redes sociais, a internet, o mundo globalizado. Hoje, Três Rios, 60% da população está diariamente ligada na internet, enquanto 12%, 13% continua ouvindo rádio. Então, o cara ele consegue montar um portal de notícias, trabalhar de forma correta, correr atrás de patrocínio, ter relevância no mercado e conseguir pagar suas contas. É muito gostoso, é uma cachaça, a comunicação é uma cachaça, é uma droga. Você não consegue fazer outra coisa. Eu mesmo já recebi diversos convites da iniciativa privada para trabalhar em diversos outros setores, mas a gente tem dificuldade porque a comunicação é apaixonante. Foi aí que eu resolvi me dedicar ao marketing, foi aí que eu resolvi abrir essa outra faceta minha. Eu sou consultor de marketing político, fui o marqueteiro do atual prefeito da cidade, de Três Rios, onde eu vivo, onde eu nasci. Nessa próxima eleição, eu já vou cuidar do marketing da campanha de outro candidato.
até porque eu sou a favor da renovação. Eu acho que as coisas os ciclos devem chegar ao fim. Então, eu tento levar a minha profissão da forma mais honesta possível. Eu tento fazer o que eu faço da forma mais correta possível. E a gente paga um preço por isso, né? Inclusive, eu queria viver só de jornalismo, mas com a língua grande que eu tenho, com a personalidade difícil que eu tenho, né? Que eu tenho fama de arrumar confusão. Mas é óbvio que eu vou arrumar confusão quando as coisas não saem como combinaram comigo. E eu Claro, ainda não aprendi a ter eu não aprendi a ter esse perfil. Eu tenho 34 anos, mas eu cresci ouvindo que a palavra e o fio do bigode valiam mais que a assinatura. Eu fui educado assim. Então, sim. para mim, o que é tratado entre duas pessoas, entre um grupo de pessoas, deve e é um meio. E, infelizmente, os veículos, às vezes, não conseguem cumprir com o combinado, realmente porque falta apoio. Falta apoio de tudo. Se uma rádio falar, Sim. fizer uma crítica ao prefeito, corre o risco dela perder a verba da prefeitura. Se ela fizer uma crítica à Câmara, ela vai perder a verba da Câmara. Se ela fizer uma crítica à Companhia de Desenvolvimento e Abastecimento de Água, ela vai perder o contrato. Então, a ausência de apoio do comércio e das empresas deixa os veículos de comunicação refém dos governos, e aí nós não conseguimos ter a mídia imparcial e independente que a gente quer. Então, eu aconselho a quem ama a comunicação buscar esse caminho. Monta um blog para você, transforma ele em um portal, dê a informação com imparcialidade. E aí, com o tempo, você vai conquistar parte do comércio, porque ainda existem empresários que acreditam no trabalho, e aí você vai conseguir viver de forma digna, mas que é muito complicado. É uma escolha. É igual ser professor hoje em dia. Sim, Ser sim. professor hoje em dia é paixão, bicho. É amor, Uau. é tesão. É, Porque vai para dentro de sala ganhar mal, ouvir gracinha de aluno, entendeu? Levar esporro de mãe de aluno, porque antigamente o professor estava certo, hoje é o aluno que está certo. Então, versão de uma valores. escolha. É vocação, é vocação. Quem é jornalista, quem é professor, quem é assistente social, quem é historiador, é por vocação, porque não é a grande maioria que vai conseguir romper essa barreira, sair fora da caixa e conseguir viver com a tranquilidade que um bom profissional merece, porque, infelizmente, nem sempre ele é valorizado como deveria. Sim, eu até gostaria Falei muito, de. né? Não, não, e assim, você é sempre muito autêntico e assertivo nas suas colocações. Eu tenho até uma dúvida pessoal. Quando se forma em jornalismo, eu vejo, né, nas grandes mídias alguns repórteres, né, e até âncoras que não têm formação na área jornalística, vai lá por indicação ou até mesmo por questões muitas vezes de estética, beleza, né? Eu queria que você Sim. tirasse essa dúvida, se realmente procede ou é mais uma falácia nesse mundo tão conturbado que vivemos. Então, o que acontece? Eu mesmo, o meu registro de jornalista não foi pela faculdade, porque eu parei. Eu Sim, tenho registro de jornalista por tempo de trabalho e sim, porque eu já fui dono de 2 jornais. sim. Então, eu assinava os jornais. Mas isso acontece sim. Isso acontece sim. Eu comecei batendo na porta da rádio e pedindo uma oportunidade, batendo na porta da TV e pedindo uma oportunidade. Antigamente, o jornalista ele era fruto realmente do sonho, da vontade, da curiosidade. Sim. E aí, depois, com o tempo, a faculdade de jornalismo ganhou uma relevância e um peso. Uhum. Hoje, a lei tirou essa relevância e esse peso
do curso de jornalismo, porque as pessoas já não precisam mais dele para serem jornalistas. Você comprovando que você tem 3 meses de trabalho contínuo, prestando um serviço de jornalismo, você recebe a oportunidade. Quando é assim, eu sou a favor porque a pessoa se desenvolveu a partir do esforço dela. Mas que existe esse lance do sobrinho, do primo, do cunhado, do amigo, que tem uma carinha boa. Uma Claro que tem. indicação. Eu Pois é, tenho um porque meme ótimo, que não é nem sobre jornalismo, é um meme geral, que é assim, o cara que tem graduação, aí atrás da parede, com uma arma apontada para ele, o cara que tem pós-graduação, atrás do outro obstáculo, o cara que tem mestrado. Aí quem é que está com a bazuca na mão para matar todo mundo? O sobrinho do dono. Então, isso realmente acontece. Quem tem mais poder de fogo no meio dessa briga é o sobrinho do dono, é o filho do político, é o afilhado do empresário rico. Mas isso não é no jornalismo, isso é na vida. é na Isso é na vida, vida. sem É na dúvida. vida, não é no jornalismo. O sistema não foi feito para o pobre. O sistema não foi feito para o preto. O sistema foi feito para a curriola. Infelizmente. E assim deve continuar sendo. Tem uma coisa, Luana, que é muito legal, que eu, como já Sim. morei em muito lugar, Uhum. as pessoas falam assim, isso só acontece aqui. Não. Isso acontece em toda e qualquer cidade. Eu que já morei em 6 cidades, eu posso te falar com toda tranquilidade que mudam os personagens, mudam os sobrenomes, mas a máfia é a mesma. É a mesma. Quem não se. O Capitão Nascimento estava corretíssimo. O sistema é foda e ele ainda vai matar muita gente. Ai, Sabe? É infelizmente. um clichê, Muitos mas é Tim verdade. Lopes, né, irão ser sacrificados, né, em nome de tantos outros, né, que muitas vezes não se encaminham para o jornalismo investigativo, muita por questão de medo e mal remuneração. Como você mesmo falou, você que tem Sim. aí 22 anos de carreira, daqui 2 anos, né, uma vasta experiência. E eu queria até ressaltar, porque o título, muitas vezes, é apenas um papel que vai, é a alma e o coração. E eu vejo que você tem de sobra. O que eu quis dizer com a pergunta é justamente essas partes de indicação, né? Porque isso não traz consigo o caráter de meritocracia, e sim de indicação, seja por troca de favores, e isso acaba danificando, né, o sistema, como você mesmo falou. A meritocracia ela é válida a partir do momento que você parte do mesmo ponto que a outra pessoa que está na disputa com você. E isso dificilmente acontece. Isso dificilmente vai ser uma realidade. E eu valorizo demais o estudo, a graduação, a formação. Eu acho que as pessoas têm que se dedicar. O meu caso é atípico. Eu estou no rádio e na televisão desde os 12 anos de idade. Então, eu não sou parâmetro. Eu sou a exceção. Eu tenho noção disso. Eu não sou a regra. Eu sou a exceção. Eu, eu, eu não estava jogando bola. Enquanto a galera estava jogando bola, eu estava na rádio. Eu não estava nas festinhas. Eu estava na televisão. Eu chegava na TV às 6 da manhã. Eu acendia todas as luzes, eu ligava todos os computadores, eu participava de cada reunião de pauta. E aí, 2 anos depois, a Record me chamou. Não fiquei 6 meses porque não me enquadrei no perfil de abdicar da minha vida, da minha opinião, da minha liberdade. Eles queriam escolher onde eu almoçava, onde eu morava, como eu andava, Sim, e não me remuneravam para isso, sabe? entendo. Então eu tenho, eu tenho certeza absoluta que as pessoas devem investir em educação.
Mas se você puder ter a prática aliada à técnica, invista na prática. Porque a técnica, ela te dá embasamento, mas o que te dá segurança é a prática. Sim. Ó, tá Opa, ela aí. tá eu aqui. Não, Fala comigo. fala com você. Não, eu tava só enviando os convitinhos aqui. Porque essas coisas do ao vivo, Sim, né, dão a interação com as pessoas. Inclusive, sim. sobre essa sua experiência, né, ao longo de 6 cidades, o que que te levou a seguir, né, essa parte de marketing político? Se teve alguma influência? O que que você trouxe de bagagem para estar desenvolvendo um trabalho muito importante aí na cidade de Três Rios? O que que você pode contar de case de sucesso? Quais foram os seus desafios, frente a tanto, né, aos seus 22 anos de carreira? Olha, a questão do marketing político entrou na minha vida por revolta. Entrou na minha vida porque eu estava incomodado com o que andava acontecendo na minha cidade. E aí eu me vi na obrigação de fazer alguma coisa. Como apresentei durante muito tempo programa de vendas, estava ligado ali, lidando diretamente com marketing, e marqueteiros são muito caros, resolveram me dar essa oportunidade e eu mergulhei a cara nos livros, nos vídeos, assisti mais de 60 campanhas pelo Brasil, de prefeito, de governador, vi o que funcionava de música, vi o que funcionava de vídeo e li pesquisa, porque marketing político é ler pesquisa. Não se faz uma campanha política sem uma pesquisa quantitativa e depois sem uma qualitativa. Então, eu fui, como fiz no jornalismo, como fiz nas outras áreas da minha vida, mergulhei de cabeça em tudo e aí fui levantando as informações que eu precisava. A pesquisa me dá um norte, porque eu tenho muita dificuldade, inclusive, de entrar nessa história de polarização política. Eu tenho muita dificuldade de participar disso tudo, porque eu sei que 100% dos políticos usam a pesquisa para falar o que o eleitor quer ouvir. Obviamente, existem pessoas com uma essência maravilhosa na política, com um coração gigantesco, que realmente querem fazer a diferença. Mas, às vezes, elas têm que falar o que o eleitor quer ouvir, porque o eleitor ainda ele se encanta pelo populismo. O eleitor ainda se encanta por gatilhos de marketing, porque muitas das coisas que eu vejo o Bolsonaro, o Lula, o Dória fazendo são apenas estratégias de marketing político, sabe? Nada além disso. Todos focados em ganho político. E eu, Luana, eu tenho algo comigo que eu me dou o direito de escolher para quem eu trabalho. Eu já fazia isso no marketing, na rua lá, nas propagandas de loja, que eu fiz durante muito tempo aí na TV Viçosa, antes do programa do Vini, que foi o Talk Show, eu fiz aí o programa de vendas. Aqui eu fiz o programa de vendas durante muito tempo também. E eu sempre escolhi para quem eu queria prestar serviço. Eu sempre escolhi para quem eu queria trabalhar. Porque a gente que trabalha com comunicação, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente influencia as pessoas, a gente forma opinião. E se você influencia uma pessoa a fazer algo errado, você está interferindo diretamente na vida daquela pessoa. Então, eu acho que o cara que é jornalista, que é marqueteiro, que é consultor de marketing, ele tem que tomar cuidado com a notícia que ele dá, com o político que ele escolhe ou com a empresa que ele divulga. Eu me dei conta disso lá atrás no programa de vendas, quando a qualidade de um restaurante que eu anunciava caiu e eu comecei a ser cobrado na rua. E a última vez que eu fui fazer a propaganda para esse restaurante, eu coloquei na boca e eu não gostei do que eu provei. Eu não tinha como, ali naquele momento, falar isso, porque seria antiético.
Mas assim que terminou aquela gravação, eu virei para minha gerente e falei, eu não anuncio mais esse estabelecimento, porque ele não faz mais jus a todo o trabalho que nós fizemos para ele. E nunca mais voltei lá. E graças a Deus nunca mais tive que provar aquela comida. Que era uma comida muito boa antes, mas que caiu a qualidade. Obviamente que eu alertei a dona do estabelecimento, mas não é todo profissional que vai fazer isso. Muitos profissionais continuariam garantindo aquele dinheiro no bolso. Então é isso que diferencia os profissionais. É como ele lida. Agora, na pandemia, eu passei por uma prova absurda. Eu passei por uma prova absurda. Eu Sim. tive que escolher entre boa parte dos meus clientes e o meu público. Então, a minha escolha era ou eu ponho comida na minha mesa ou eu enterro os meus telespectadores. E eu escolhi colocar em risco a comida que eu colocava na minha mesa e fui a favor do isolamento, fui pró-ciência, não sou médico, arrumei problema com metade do comércio, eu tinha 20 e poucos patrocinadores, caiu para 5, uma queda absurda, mas graças a Deus a minha vida já estava mais estruturada, eu já estou mais velho, as coisas já estavam mais organizadas, mas eu cheguei a ter boicote anunciado dentro de algumas instituições da área, do setor. Então, nessa hora que eu recebo muitas mensagens, pô, eu já gostava de você, agora eu te admiro muito mais, a sua postura foi muito íntegra, mas eu não conseguiria fazer diferente, eu não conseguiria tomar uma outra postura, uma outra posição. Me chame de covarde, me chame de ingrato, como eu vi empresário falando, você é um ingrato, você vive do comércio. Não, eu vivo do meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Por sinal, parte dele está relacionado com o comércio. Mas, irmão, quando tem vida em jogo, não tem dinheiro que pague. Por isso que eu te Sim. falo que quando o cara é marqueteiro político, se ele vai prestar serviço para um candidato, escolha o candidato para quem você vai prestar serviço. Porque você pode colocar a sua cidade numa fria por 4 anos. E aí você também vai pagar o pato, mas o problema são todos os habitantes que vão pagar o pato por uma decisão que você tomou. Então, eu escolho mesmo. Sim, sim. Inclusive, eu tive mais de 20 propostas para essa eleição desse ano. E, curiosamente, eu escolhi o que me ofereceu menos dinheiro, porque é o que eu mais acredito. Então, nem sempre é o dinheiro, sabe? Sim. Nem sempre eu sou um profissional, eu estou sendo contratado, mas eu não consigo lavar as mãos, sabe? Eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu coloquei 100 mil habitantes numa fria. Não, É complicado. sua postura é muito nobre, porque a partir do momento que você sai de cima do muro, você admite, né, igual como você foi a favor da ciência, do isolamento, por mais que você tivesse um aparato, né, uma estrutura organizada de forma financeira, mas isso veio, né, a mostrar para as pessoas o profissional transparente e correto, né, com seus princípios, como você bem mesmo disse, muitas vezes não é o dinheiro, mas a conexão e as propostas, né, daqueles que estão contigo enquanto prestador de serviço. Muito bom, merece todos os Ó, meu aplausos amigo e aqui, reverências. inclusive tem um amigo aqui, Rodrigo Pierre, falando Sim, parabéns, Vini. O Rodrigo foi uma das pessoas, porque foram muitas, que me procuraram em box para falar que tinham admirado aquela postura que eu tinha tomado. Porque, na verdade, de uma cidade inteira de comunicadores, eu fui o único que tive essa postura. A maioria ficou com o comércio. Eu fiquei com o meu público. E aí eu vou usar uma analogia que eu sempre uso quando eu estou fazendo meus movimentos solidários, que é o seguinte: quando você ajuda o próximo,
o mais ajudado é você. Eu sempre falo isso. Sim. Primeiro, pela questão religiosa e energética. Certamente Deus fica muito mais feliz com quem ajuda o próximo. Porque, embora boa parte dos cristãos ignorem que o maior mandamento de todos, que é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, é a questão energética de fazer o bem. Segundo, faz bem para a minha imagem fazer o bem. Faz bem para a sua imagem fazer o bem. E eu tive uma transformação de pensamento. Eu sempre fiz assim: isso daqui é caridade, eu faço escondido. Isso daqui que eu mostro é exemplo. E aí, um cara que eu sigo, que eu gosto muito, um dia estava falando que ele estava fazendo essa reflexão, que quando você mostra também é caridade. E talvez quando você mostre, seja mais caridade do que quando você não mostra. Porque quando você mostra, você incentiva o outro que talvez estava passivo perante a situação a fazer algo. E quando você faz e não permite que aquilo sirva de exemplo, aquilo só serviu para o seu ego. E aí, eu remoí muito aquilo, e eu encontrei uma verdade no fundo dessa reflexão. E desta mesma forma, eu te digo, a minha postura pró-isolamento, e aí não vão falar, ele fez isso por marketing. Não fiz, porque, inclusive, eu poderia ter passado necessidade. Então, na verdade, eu segui o meu coração. Seria uma estratégia de marketing, tudo bem que eu sou marqueteiro, mas primeiro que eu não sou candidato a nada. Meu título de eleitor está a 500 quilômetros daqui, está em Guarapari, que foi outra cidade que eu morei. Eu comecei a votar lá. Aos 18 anos eu fui candidato a vereador lá, fui bem votado, embora eu tenha desistido na metade da campanha, porque quando você vai para o bastidor, você fica assustadíssimo. As pessoas na intimidade, elas são perversas, principalmente dentro da política. Por isso que você tem que escolher, se vai se meter na política, escolhe muito bem o se meter. Se você for para a política, escolha muito bem o grupo que você vai participar, para que você não seja obrigado a abrir mão dos seus conceitos uma hora ou outra. A abrir mão do seu caráter e da sua moral uma hora ou outra. Então, mesmo com todo esse processo, meu título está lá. Eu não posso ser candidato a prefeito, não posso ser candidato a vereador. Se eu quiser ser candidato, eu tenho que esperar 2 anos para ser a deputado estadual ou federal, ou governador, ou presidente ou senador. Então, o que eu fiz não foi uma estratégia de marketing. Eu me posicionei perante algo que eu acreditava. E não é a primeira vez que eu me prejudico para defender o que eu acredito. Mas aí eu vou voltar lá na ponte que eu estava fazendo com a caridade. O mais ajudado fui eu. O meu engajamento nas redes sociais subiu absurdamente. Eu fiz novos amigos, eu fiz novos contatos, eu encontrei pessoas que pensam parecido comigo, então eu segmentei o meu público e as minhas amizades, então eu tive a oportunidade de conhecer quem as pessoas são de verdade. Eu hoje mantenho contato com 4 empresários, os outros tenho respeito por eles, trato eles muito bem, mas sei que existe um abismo entre o que eu acredito ser prioridade para mim e o que eles acreditam ser prioridade para eles. Esse papo de que vai morrer muita gente de fome sempre morreu, não é algo novo, né? No Brasil, boa parte desse país, 50 milhões de brasileiros, ganham meio salário mínimo por mês, é uma vergonha. Nós temos milhões e milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria, e a empresa que quebrou em 2 meses já estava quebrada. Então, não venha me dizer, está lá no atestado de óbito que foi Covid,
mas na verdade foi um administrador displicente à frente do negócio, que não teve reserva, não se preparou. Nenhum de nós estava realmente Sim. totalmente preparado para isso. Ninguém estava realmente pronto. Não, se alguém falar que sabia o que ia acontecer, é doido, porque há 102 anos a gente não vive algo do tipo. Mas, certamente, muita gente se aproveitou desse momento para baixar as portas e não passar Essa vergonha. questão, né, por trás de cada CNPJ tem muitos CPFs cancelados, no sentido, né, da cadeia produtiva. Aqui Sim. vou te relatar o que está acontecendo em Viçosa. Foi o decreto, né, da prefeitura, tem dias na semana através e o controle se dá através do CPF. Isso assim foi muito questionável. Foi uma forma que a prefeitura encontrou de estar deixando o fluxo menos intenso. Viçosa ainda nós não temos casos, mas eu vejo um outro viés enquanto, não só por conta de eu ser empresária, mas também pela cadeia produtiva, por Viçosa não não tem tem de casos mortes. ainda? Há casos confirmados, óbitos não. A Sim, óbitos, graças olha a que Deus. bênção, que Mas bênção. Nós aqui já passamos de 20, já estamos rumo a 30 óbitos. 28 ontem, hoje eu não tive tempo de olhar, mas ontem eram E, 28 óbitos. assim, Viçosa é uma cidade que gera, né? Você morou aqui, ela é muito ligada à universidade, então o movimento está muito pouco. As empresas, né, estão questionando Sim. muito o fato desse rodízio de CPF. Você, né, enquanto, né, que se posicionou a favor do isolamento, sair apenas por essencial, como é que você acha que essa atitude pode beneficiar? Você acha que ela seria bem aceita pela comunidade de Entre Rios? Olha, eu cheguei porque você comentou comigo que Sim, vocês estavam fazendo isso aí. Outras pessoas de Viçosa chegaram a comentar comigo dessa saída que a Prefeitura de Viçosa encontrou. Eu acho válida. Não foi só Viçosa, outras cidades no Brasil tomaram essa postura. Fora do país, alguns países tomaram esse caminho de realmente regular. Alguns lugares você só sai de casa com um atestado, um documento que diz que você está indo na farmácia, está indo ao médico, está indo no mercado. E aí começa a galera, ditadura. Infelizmente, politizaram um vírus. Politizaram um vírus. E o vírus escolheu o viu? pior momento para chegar no Brasil e nos Estados Unidos. Concordo. Foi ano de eleição. Ano de eleição. Um ano. Olha, todo bom oportunista adora uma crise. Não vejo um oportunista que não goste de uma crise. E é isso que muitos políticos têm feito. Eu tenho contato direto com donos de instituto de pesquisa, já que eu estou Sim. envolvido no processo eleitoral agora. Tenho visto muita pesquisa, não sei aí, aqui está bem dividido, metade da população é a favor do isolamento, metade é contra, mas um, uma coisa é geral. Diversos prefeitos recuperaram a sua popularidade durante a pandemia. Gente que não teria chance de se reeleger de jeito nenhum conseguiu crescer 8, 10, 12 pontos na pesquisa. Então, quem é oportunista e soube usar esse momento, garantiu sua reeleição. Garantiu sua reeleição. E é óbvio que no início do processo existia muito mais gente favorável ao isolamento.
isso diminuiu. E diminuiu por quê? Porque muita gente viu que boa parte da sociedade não está preparada para o isolamento. E se o poder público não fiscalizar, você fecha o comércio à toa. Você fecha o comércio à toa, igual aconteceu aqui, que o comércio ficou fechado 45 dias e bares em alguns bairros da cidade funcionando lotados. Então, eu fui em alguns bairros entregar alimento da campanha que a gente fez aí no mês passado, que eu já interrompi a campanha por estar chegando perto do pleito da campanha eleitoral, e a última coisa que a gente quer é que as pessoas confundam qualquer uma dessas ações com política, então eu já interrompi a campanha, mesmo não sendo candidato, fiz questão de interrompê-la. Eu fui entregar alimento e em bairro 90% sem máscara. Assustador. Houve uma comunicação pavorosa por parte do líder do Poder Executivo Federal, presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não teve tato para lidar com a situação. Ele não soube conciliar a ciência com a economia, porque ele só falava de economia, o ministro só falava de ciência, começou a existir um antagonismo ali, e aí as pessoas, como o próprio Mandetta disse, não sabiam se ouvir o ministro ou o presidente. Então, eu acho que o Bolsonaro é um dos responsáveis pelo fracasso no combate à pandemia, mas também é parte da população que não se informa pelos canais corretos e que se deixa levar por fake news, né? Ontem, que para mim é o mal dessa década, nós vamos ter que combater a fake news com sangue no olho. Adorei a expressão. Eu ontem vi um cara que se diz médico, falando que se você tomou água de bica, biotônico Fontoura com ovo de pato e sucupira, se você bateu o dedão, tirou o tampão e curou com terra, provavelmente você está imune. É sério. O cara que se diz médico vai falar uma baboseira dessa. Agora o outro que se diz médico falando que a máscara faz mal, entendeu? Então, o nível de fake... E olha, Luana, eu estou muito preocupado com o nível das campanhas esse ano. Vai ser um nível baixíssimo. Você vai ver todo tipo de acusação, todo tipo de dedo apontado, todo tipo de fake news. Você vai ver a honra das pessoas serem atacadas, a vida pessoal das pessoas serem reviradas, porque, infelizmente, viram que funciona. Então, nós temos que ter um trabalho efetivo para combater fake news. Assim, é urgente. É urgente. Ou a gente acorda, ou teremos dias e anos difíceis. O Trump falou que tinha que ter uma vacina de detergente, de desinfetante. Teve gente que morreu nos Estados Unidos porque tomou desinfetante, porque acreditou no que o lunático falou. Então, nós temos... como diria minha mãe, minha avó, orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Não tem outra saída. O interessante, né, da fake news, como você bem falou, viram que deu certo, né? Então começa aquela guerra, né? Um tanto quanto sem escrúpulos, onde eu costumo falar, né? Usam-se de 2 atributos do ato administrativo. Oportunidade e conveniência. Me é oportuno? Ótimo. Me é conveniente? Ótimo. E as vidas, né, estão sendo dilaceradas. Eu também queria, né, que você falasse um pouco sobre as perspectivas, né, que você considera plausíveis no meio jornalístico, né, frente, né, ao combate das fake news. Se você pode compartilhar conosco algumas dicas para que a gente possa informar através de mídias
imparciais, de mídias que levam realmente a credibilidade que a profissão do jornalismo merece ter. Olha, eu acho que em cada cidade, em cada região, o cidadão já consegue ali identificar quem é o locutor sério, quem é o apresentador sério, quem é o jornalista isento. Eu acho que quando a gente tá lidando aí dentro de uma micro-região, é mais fácil você ter essa leitura. Em rede nacional, eu uso a forma mais básica de chegar a uma resposta. Eu vi uma notícia, a irmã do Aécio Neves foi pega com 2 cadáveres no porta-mala. Eu vou Joga. lá no Google e jogo. Irmã do Aécio Neves foi pega com 2 cadáveres. Se aparecer 5 veículos relevantes com essa notícia, preste atenção, porque pode ser verdade. Se você achar Brasil 247, Correio Brasiliense, Esquerda Brasil, direita conservadora, já são vertentes políticas. Talvez a notícia seja verdadeira, mas seja antiga, porque a data é muito importante também. Abrir a notícia e olhar a data, porque às vezes eles divulgam algo que aconteceu, igual no início da pandemia, divulgaram que o filho do Dória tinha feito uma festa na casa dele. A festa aconteceu há 2 anos atrás, só que eles compartilhavam uma notícia. Naquele momento não era problema o menino fazer uma festa. Agora era porque nós estamos em uma crise sanitária. Então eles usam os caixões vazios. Realmente existiram, realmente aconteceram, caixão com pedra. Mas foi há 3 anos atrás e era uma fraude de seguro. E aí eles pegaram o vídeo das pessoas abrindo aqueles caixões há 3 anos atrás. E então, às vezes a notícia é verdadeira, só que ela não está no tempo correto. Às vezes a notícia é falsa. Às vezes ela foi produzida com esse intuito. Então, não importa. É muito mais difícil a Globo, a Record, a Folha, o Estadão, o Dia, o Extra estarem errados do que blogs políticos estarem errados. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que existe um jornalismo que se chama jornalismo de bastidor. E muitos governantes, de forma muito inteligente, para descredibilizar um ou outro jornalista, deixa vazar uma possível notícia que seria verdade para aquele cara noticiar e aí depois o governante volta atrás para tirar a credibilidade do jornalista. Porque o jornalismo de bastidor ele é investigativo e ele normalmente traz à luz os fatos que o sistema quer esconder. Então, o sistema vai negar aquele fato até a morte, porque não é para aquele fato ter vazado, não era para aquele fato ter vindo à luz. Então, já existe essa estratégia de você soltar uma notícia falsa pelo bastidor, para o jornalista de bastidor, para que o jornalista leve aquilo a público e aí depois você desminta. Algumas coisas a gente viu, inclusive, em questão de troca de ministro, em troca de secretário em alguns estados, que eles fazem isso. Eles jogam uma isca, a imprensa morde, noticia, e aí depois eles voltam atrás e falam que é mais uma fake news que a imprensa tenta a todo custo espalhar. Então, já existe todo tipo de estratégia, já existe. As pessoas não entendem o que é o jornalismo de bastidor. E o jornalismo, aí, ó, temos aqui Lice Vasconcelos. Um salve para você. Ó, nós temos esse jornalismo. Isso, nós temos esse jornalismo de bastidor que o poder e os governantes tentam descredibilizar a cada instante, a cada momento,
porque não é útil que esses jornalistas que escavam, que descobrem as coisas, terem credibilidade. Então, o sistema tenta tirar a credibilidade dessas pessoas. Eu mesmo, na última campanha, há 4 anos atrás, eu fui vítima de fake news. Falaram que eu tinha tido DAS na prefeitura, sem nunca ter tido, que eu fui funcionário fantasma, e aí depois tentaram atribuir a mim 2 contratos que existiam. Então, só que a minha biografia, o que eu fiz até aqui, acaba dificultando o trabalho, tanto que eu hoje venho fazendo um trabalho de denúncia e eu não sou vítima dos perfis fakes. Os perfis fakes pouco me agridem, me atacam. Primeiro, que eu não sou de levar desaforo para casa. Para eu baixar na delegacia de crimes virtuais e colocar este filho de uma mãe na cadeia não custa, entendeu? E também eu peço documento, e ninguém nunca tem documento, porque não vai conseguir ter, porque era para eu estar rico. Era para eu estar rico. As propostas que eu já recebi, as oportunidades que eu já tive de fazer coisa errada foram gigantescas. E hoje já nem existem essas oportunidades e essas propostas, porque levaram não tantas vezes, repetidamente, que já desistiram. Então, hoje, eu não sou uma pessoa bem-vinda em muitos lugares, em muitos grupos, porque eu não vou compactuar com o que está errado. E não estou aqui me colocando como um obelisco da moral e dos bons costumes, estou longe disso. Tenho muitos pecados, mas meus pecados estão ligados ao prazer e não ao dinheiro e à corrupção. Então, até a minha questão de sexualidade, eu trouxe à tona a minha sexualidade quando eu conheci minha ex-mulher. Eu assumi a minha bissexualidade porque eu sabia que o próximo passo era usar, como eu estava apaixonado por ela, estava com ela e queria ficar com ela, eu já sabia que o próximo passo era usar a minha sexualidade para me chantagear. E eu não vou permitir que ninguém me chantageie. Então, a partir do momento que eu estava apaixonado por ela, eu cheguei ao vivo na televisão e assumi minha bissexualidade. Então, se você anda direito, se você anda correto, entendeu? Até nos momentos difíceis que eu tive na vida, eu fiquei devendo banco. Eu não devi pessoa física. Isso tudo. E aí depois paguei o banco. Mas você tem que. Você não pode ficar na mão de ninguém. A verdade é essa. Seja correto, mantenha suas contas em dia, pague todo mundo, não venda um serviço e não entregue. Uma das coisas que tirou muita credibilidade da comunicação foram os maus profissionais. O que eu conheço de empresário que deu 6 cheques adiantado para 6 meses de propaganda e nunca viu a propaganda dele ao ar. O que eu conheço de empresário que nunca recebeu o serviço que contratou, entendeu? Atraso acontece, às vezes existe uma pandemia para não dessa no meio da secularizar, né? história, Essa pandemia mas veio andar para direito. trazer à tona, né, as nossas perspectivas e a empatia com o público. Mas olha só, meu querido, infelizmente a gente está chegando ao fim porque o Instagram limita. Faltam 2 1 minuto e meio. minutos, né? Eu queria 2 minutos. agradecer por ser você, essa pessoa autêntica, esse rapaz que. Só um pedido, quem sabe você revitaliza o programa do Vini. Eu era fã. Pense com carinho, quem sabe, né? Fica aí a minha sugestão e a minha saudade, o meu respeito por você. É um prazer muito grande em tê-lo aqui comigo. Eu lembro do seu programa como se fosse ontem, você aqui em Viçosa, e eu pensava, nossa, que cara fantástico. Um dia, quem sabe, vou chegar igual a ele. Aqui, adorei, adorei. Mas, por favor, se você adorei, nossa, um beijo, querida. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse uma mensagem de alento. Faltam aí 40 segundos. Olha, eu quero te agradecer pelo carinho, pelo convite, pela consideração.
E o que eu vou deixar aqui é um recado sobre o momento que a gente vive. Que todos tenham entendido que o maior bem que a gente pode deixar para a sociedade são os bons exemplos, que as pessoas tenham entendido que não existe herança maior do que os gestos de amor e caridade, e que a gente tenha noção que a maior riqueza que existe é a família e os nossos amigos.